O lobo contra a escravidão. Trabalho escravo é uma violência. Depois de montar o meu escritório em Seattle, eu e meu afilhado Samuel voltamos para o Brasil, pois eu precisava ajudar meu tio no comando da empresa de inteligência artificial. Meu tio Roberto estava muito doente, e eu precisei assumir mais funções na empresa que, além de atuar na área de inteligência artificial, agora começava também no segmento de segurança privada. Meu tio cuidou da empresa fundada por ele e meu pai desde que meu pai foi morto em um acidente de carro, quando eu era adolescente. Mas na realidade, meus pais não morreram num acidente. Eles foram mortos por um lobisomem negro. O monstro também me feriu, e por causa disso eu me transformei também. Mas em virtude de possuir uma condição de saúde delicada, provocada por uma doença rara, o veneno do lobisomem me transformou em um lobisomem albino, plenamente consciente e no controle das minhas ações. Desde então eu caço e mato lobisomens negros e outras criaturas do mal que atacam a humanidade. Estas são as histórias das minhas caçadas. Assim que cheguei ao Brasil, fui encontrar meu tio, que estava acamado. Logo que entrei no quarto, meu tio me olhou e me disse: "Lucian, a minha jornada está no fim. Até aqui eu cuidei de você e dos negócios da família, mas daqui para frente essa função será sua. Eu sinto em você uma força e uma nobreza muito grandes. Tenho certeza que você fará grandes coisas na vida. Não quero que lamente minha morte. Eu vivi uma vida muito boa. Foi uma honra para mim cuidar da empresa que seu pai e eu fundamos e cuidar de você, que é como um filho para mim. Minha missão nesta terra está chegando ao fim, mas parto com a certeza de ter cumprido essa missão. Eu vejo que você tornou um grande homem, forte no corpo e no espírito, e sei que você contribuirá para fazer um mundo melhor." Ao ouvir as palavras do meu tio, não pude deixar de me emocionar e de pensar em como aquele homem se doou para cuidar da empresa e da família. Se eu pudesse fazer alguma coisa para aliviar sua dor, eu faria, mas os médicos falaram que sua condição era terminal. Neste momento, meu tio olhou para mim e disse: "Você deve ir agora, meu sobrinho. Não quero que me veja partindo assim. Por favor, saia e peça para entrar o médico e o padre que pedi para chamar. Adeus, Luciano. Sei que você fará grandes coisas e ajudará os mais necessitados. Deus o abençoará. Agora vá, por favor." Me esforçando para não chorar na frente dele, eu saí do quarto e disse ao médico e ao padre que poderiam entrar. Depois eu fui embora para minha casa chorar em silêncio. Quando eu cheguei na chácara onde moro, eu estava com o coração muito triste, dilacerado mesmo. Meu tio era tudo o que restava da minha família e estava partindo deste mundo. Então eu jurei para mim mesmo e pela minha família que sempre iria usar a força do lobo para combater o mal em todos os lugares e em todas as formas que o mal pudesse aparecer. Ao chegar em casa, fui recebido com festa pelos cães que eu tenho, animais que resgatei na rua e que me acompanham quando eu saio para correr nas noites de lua cheia. Assim que entrei em minha residência, senti um grande aperto no coração e logo meu celular tocou. Era o padre avisando que meu tio tinha acabado de falecer. Nessa hora, uma profunda tristeza tomou conta de mim e eu senti uma vontade imensa de correr pela mata. Tirei minha roupa, me transformei no lobisomem albino e saí correndo pelo mato, acompanhado dos meus cães. Depois de um tempo correndo pela mata, subi uma pequena colina e olhei para a lua cheia que estava brilhante no céu. Nessa hora, soltei um grande e poderoso uivo que ecoou por toda a floresta. Mas não era um uivo de raiva. Era, na verdade, um lamento de profunda tristeza pelo falecimento do meu tio. Logo os cachorros se juntaram a mim. Percebendo a minha tristeza, uivaram comigo por alguns momentos e me rodearam, como se quisessem me consolar. Depois disso, voltei para casa e fui descansar. No dia seguinte, enterrei meu tio e me despedi de uma parte do meu passado. Alguns dias depois, eu já estava na minha empresa, trabalhando e me informando sobre o seu funcionamento, da assinatura de contratos e da criação de novos produtos. Um grande contrato estava para ser fechado com uma propriedade rural no centro-oeste do país. No local havia muitas cabeças de gado e também áreas cultivadas. Por essa razão, os proprietários queriam instalar um sistema de vigilância e alarme para impedir roubos de animais e equipamentos agrícolas que eram comuns na região. Como era um contrato muito grande e seria o primeiro na área de segurança, eu acompanhei um de nossos diretores até a propriedade para cuidar da assinatura do documento. Ao chegarmos, fomos muito bem recebidos pelos donos da fazenda, que logo nos mostraram uma parte da propriedade que era muito grande.
Os donos explicaram que já tinha havido roubo de equipamento e de gado no local, e por isso decidiram instalar um sistema de segurança. Apesar de sermos bem recebidos e da simpatia dos donos, meu instinto de lobo dizia que algo estava errado, mas eu não sabia exatamente o que estava me incomodando. De repente vi chegar um ônibus cheio de trabalhadores. Os homens desceram do veículo com caras assustadas e cansadas. Aí me ocorreu perguntar quantos empregados tinha a fazenda. Nessa hora, o dono fez uma cara de assustado e mudou de assunto, perguntando se gostaríamos de conhecer os seus cavalos e nos arrastando para longe da entrada da sede. Nesse momento, eu me virei na direção do ônibus e vi um homem mal encarado descendo. Graças à visão de lobo, pude notar que ele estava com uma arma na cintura. Era tudo o que eu precisava ver para saber que havia algo errado naquela fazenda. Algo que merecia ser investigado pelo Lobo Branco. Então o proprietário me chamou novamente, insistindo para que eu fosse até o estábulo, pois queria mostrar seus cavalos árabes. Enquanto caminhávamos para ver os animais, o filho do fazendeiro se juntou a nós. Seu pai seguia à frente conversando com o diretor da minha empresa, e eu aproveitei para puxar conversa com o rapaz. Comecei perguntando sobre família, estudos e o que ele pretendia fazer no futuro, essas coisas. Finalmente entrei no assunto fazenda e perguntei quantos funcionários eles tinham. O rapaz contou que de alguns anos para cá, seu pai resolveu contratar uma empresa terceirizada para administrar a maioria dos empregados, muitos dos quais eram temporários, só vinham na época da colheita. Com isso economizamos um bom dinheiro e também temos menos dores de cabeça, pois lidar com a peãozada é difícil, disse o rapaz. Imagino, respondi, aparentando concordar com ele. O fazendeiro terceirizou a mão de obra para não pagar os direitos dos trabalhadores. Eu precisava investigar para saber de fato o que ocorria ali. Quando chegamos ao estábulo, os cavalos se assustaram com a minha presença e ficaram inquietos. Eu não fiquei surpreso com a reação deles, afinal lobos são predadores. Os cavalos apenas estavam reagindo à presença de um predador. Preocupado, o fazendeiro pediu desculpas enquanto tentava acalmar os animais. Eles não costumam ficar assim, agitados. Estão acostumados com estranhos, sempre vem gente aqui para vê-los. Não sei o que houve. Por favor, me desculpe, disse o homem constrangido. Em seguida, ele pediu para o filho chamar o capataz que tratava diariamente dos animais. Quando o rapaz saiu, eu me aproximei e disse: acho que o problema é que eles não me conhecem. Talvez, se eu fizer amizade, eles se acalmem. O homem me olhou um pouco assustado, mas eu insisti e fui pegando o arreio da mão dele. Nesse momento, o cavalo ficou ainda mais agitado, mas eu me aproximei e disse: calma, amigão, não vou lhe fazer mal. Eu sou do bem, sou amigo, confie em mim. Aos poucos o cavalo foi se acalmando e tudo voltou ao normal. Eu nunca vi algo assim na minha vida, estou impressionado, disse o dono da fazenda. Quando o filho dele voltou trazendo o capataz, os animais estavam calmos. O que aconteceu? Perguntou o rapaz. O senhor Lucian acalmou os cavalos apenas conversando com eles, respondeu o pai. É mesmo? Impressionante. O senhor é um encantador de cavalos, disse o rapaz, querendo tirar uma da minha cara. Cavalos temem tudo o que é estranho e se assustam fácil. Eu só fiz com que eles soubessem que eu não sou um predador e não lhes farei mal, respondi. Depois disso, deixamos os estábulos e voltamos para a sede da fazenda. Nos reunimos no escritório, onde eu e o meu diretor explicamos como funcionava o sistema de vigilância que seria implantado. O fazendeiro ouviu atentamente. Ele pediu que voltássemos na manhã seguinte para a assinatura do contrato na presença de seu advogado. Eu concordei. Isso me daria mais tempo para investigar se havia algo de errado. Nos despedimos. Eu e o diretor fomos até a cidade procurar um hotel para passar a noite. No caminho, perguntei ao diretor o que ele havia achado da propriedade e dos donos. A fazenda é muito bem estruturada e funciona como uma empresa. O proprietário e seu filho parecem ser gente boa, respondeu o homem. Eu não gostaria de ver o nome da nossa companhia associada a qualquer tipo de irregularidade, afirmei. No hotel pedi quartos separados. Disse ao diretor que iria dormir cedo, pois estava cansado. Na verdade, eu não queria ser incomodado enquanto investigava a fazenda. Em uma pesquisa na internet, verifiquei que de fato havia muitos casos de roubos em propriedades rurais daquela região. Mas também havia denúncias de trabalhadores vivendo em condições muito precárias, quase iguais à escravidão. De madrugada, quando todos dormiam, eu saí pela janela do quarto. Depois de ter certeza de que não tinha sido visto, comecei a correr em direção à fazenda. Eu estava de bermuda, tênis e camiseta.
Se alguém me visse ou perguntasse alguma coisa, eu diria que estava fazendo jogging. Saí da estrada e pulei na mata. Comecei a correr ainda mais. Eu ainda estava na forma humana, mas mesmo assim adorava correr pelas matas. A sensação de liberdade é incrível. Logo avistei a porteira principal da fazenda. Me aproximei e pulei. Foi quando 2 cães da raça fila brasileiro vieram em minha direção. Para a sorte deles, não quis feri-los. Quando chegam mais perto, soltam um rosnado de lobo e meus olhos brilham com um azul intenso. Os cães param imediatamente. Vão embora, digo para eles que obedecem de imediato. Eles sabiam que não teriam chance. Depois sigo na direção onde vi o ônibus estacionar no dia anterior. À medida que vou caminhando, sinto vários odores. Suor, urina, medo e sangue. E o cheiro fica mais forte à medida que me aproximo de uns barracões que ficam em uma parte mais baixa do terreno, escondido de olhares curiosos. Vou me movendo com cuidado entre as máquinas e as sombras para evitar que alguém me veja. Um dos barracões está com as luzes acesas, e ouço vozes misturadas com gemidos de dor e choro. Me concentro para ouvir melhor. Um homem está dizendo que outro deve uma certa quantia em dinheiro pelo alojamento, comida e até as roupas que estava usando, e que tudo isso vai ser descontado de seu salário. Me aproximo da janela para ver o que está acontecendo. Então vejo o mesmo homem mal encarado que vi descendo do ônibus com uma arma na cintura. Ele está de pé junto com outros 2 caras. Eles estão de frente para um dos trabalhadores que está de joelhos e com as mãos amarradas. O homem está com o rosto todo machucado. Era óbvio que tinha apanhado. Outros trabalhadores olham a cena assustados. Alguns esboçam uma reação, mas um dos peões está armado. O trabalhador ajoelhado tenta falar alguma coisa, mas o homem mal encarado lhe dá um forte tapa no rosto. Nessa hora ouço passos e vozes se aproximando, e vou me esconder atrás de um velho trator. Pouco tempo depois vejo que é o filho do fazendeiro se aproximando com outros 2 homens. Todos estão rindo feito idiotas. Com certeza estão bêbados. O cheiro de bebida barata é tão forte que quase não preciso de faro do lobo para sentir. Eles entram no alojamento. "Esse é o otário que tentou fugir?" pergunta o rapaz. "Sim, patrão, é ele. Nós o pegamos lá embaixo, perto da divisa com o outro sítio", respondeu o homem mal encarado. "Esses vagabundos não aprendem nunca mesmo. A gente dá emprego e eles querem se aproveitar. Essa turma tem que matar no ninho. Mas agora ele vai aprender uma lição. Todos vão aprender. Segurem esse vagabundo bem firme", ordenou o rapaz. Os 3 homens agarraram o trabalhador, rasgaram sua camisa e o viraram de costas para o filho do fazendeiro. O rapaz então pegou um chicote que estava na parede e, rindo, ele diz: "Sabe, é uma pena que a escravidão tenha acabado. Eu iria adorar ensinar essa gente como se comportar." Antes que ele dê a primeira chicotada, eu solto um grande rosnado chamando a atenção de todos. Está na hora do lobisomem albino entrar no jogo e ensinar umas coisinhas a esses covardes que gostam de bater em pessoas indefesas. "Que foi isso, uma onça?" pergunta o filho do fazendeiro assustado. "Se for, é a maior onça que já ouvi", responde o homem mal encarado. Todos se assustam e correm para fora. Eu aproveito, dou a volta por trás do barracão e destruo a caixa de força. No escuro eu tenho a vantagem. Então tiro a roupa, escondo e em seguida me transformo no lobisomem albino. Enquanto todos ainda estão tentando entender o que está acontecendo e onde está a tal onça, eu pulo no telhado do alojamento que não aguenta meu peso e cede. Eu caio exatamente atrás dos covardes que nem têm tempo de reagir. Os 2 peões que estavam com o homem mal encarado são os primeiros que ponho para dormir, batendo a cabeça de um contra o outro. Em seguida agarro o mal encarado e o jogo contra o trator. Deixo o filho do fazendeiro por último. Apavorado, ele se vira ainda com o chicote nas mãos e tenta me acertar, mesmo sem enxergar direito. Eu uso a velocidade do lobo e corro em volta dele, deixando-o zonzo. Por fim, paro bem em frente ao rapaz. Quando ele vê como eu sou, na verdade, começa a tremer igual uma vara verde. Ele ainda tenta me acertar, mas eu tomo o chicote e o ergo do chão, trazendo-o para bem perto da minha boca. Nem preciso dizer que ele desmaia. Então eu volto para o alojamento. Alguns homens gritam assustados. Não é todo dia que você vê um lobisomem na sua frente. Eles estão paralisados de medo. Eu vou até o rapaz que estava amarrado e o liberto. Em seguida me afasto. Olho para todos e faço um aceno com a cabeça, demonstrando que está tudo bem, e saio correndo pela porta.
Antes de ir embora, ainda tem uma surpresa para o filho do fazendeiro. O dia estava amanhecendo quando uma ligação anônima levou a polícia até a fazenda, onde os trabalhadores foram encontrados em situação análoga à escravidão. Um deles, muito machucado, estava sendo atendido pelos colegas quando os policiais chegaram. 4 homens foram presos em flagrante, incluindo o filho do fazendeiro, encontrado pelado no chiqueiro dos porcos com marcas de chicote no lombo. Os trabalhadores relatam aos policiais as péssimas condições a que estavam submetidos, incluindo as sessões de tortura e espancamento. Eles contaram que tentaram fugir, o que deu início a uma briga, e isto teria causado danos ao alojamento. Nem uma palavra sobre o ataque do animal. Os homens detidos não falam. Quem poderia dizer seria o jovem fazendeiro, mas ele está em choque, falando de um fantasma branco de olho azul. No meio da manhã, eu chego à fazenda acompanhado do meu diretor para a assinatura do contrato. O local está cheio de policiais, peritos e auditores do Ministério do Trabalho. Como se não soubesse de nada, eu me dirijo a um policial e pergunto o que houve. Ele me conta que a polícia recebeu uma denúncia de que a propriedade mantinha trabalhadores em regime igual ao de escravidão. Quando a polícia chegou, constatou que a denúncia era verdadeira e que alguns trabalhadores tinham tentado escapar e acabaram causando um tumulto durante a noite, mas ninguém se feriu gravemente. Eu pergunto sobre o dono da fazenda e o policial me diz que ele será levado para a delegacia para prestar depoimento. O policial pergunta quem sou eu e o que eu queria com o fazendeiro. Me apresentei e falei sobre a minha firma que estava negociando a instalação de um sistema de vigilância na propriedade para evitar roubo de gado e equipamento. Ao ouvir isso, o policial me pediu para aguardar um pouco e foi chamar o delegado que estava cuidando do caso. Logo o delegado veio e me fez algumas perguntas, como, por exemplo, se eu conhecia o fazendeiro há muito tempo. Eu respondi que o havia conhecido no dia anterior, quando chegamos para assinar o contrato. Depois de me ouvir por mais uns minutos, o delegado me liberou e disse: Senhor Montenegro, o senhor deu sorte de não assinar o contrato ontem. Com o que estamos descobrindo aqui, o dono da fazenda, o filho e mais alguns capangas vão ser presos. Se o contrato estivesse assinado, o senhor certamente perderia dinheiro e talvez fosse até envolvido no caso, pois o sistema de vigilância certamente era para vigiar os trabalhadores, e não para evitar a ação de criminosos. O senhor tem razão, delegado. Tive sorte de não associar minha empresa com essa gente. Tratar um ser humano assim é um crime, uma crueldade. Se minha avó fosse viva, diria que essas pessoas deveriam levar uma chibatada na bunda, respondi. Nessa hora o delegado deu uma risada e falou: foi exatamente o que fizeram com o filho do dono. E ainda jogaram o rapaz pelado no meio da sujeira dos porcos. Verdade? Perguntei fingindo estar surpreso. Acho que foi merecido. E quer saber? Ele teve sorte. Eu detesto injustiça e maldade. Se eu pego um cara desse maltratando gente indefesa, eu não sei o que eu faço. Eu viro bicho. O delegado riu novamente e disse: é verdade, é revoltante, mas o senhor está liberado. Só me deixe seu contato para o caso de precisarmos de alguma informação. Até logo. Eu agradeci e passei para ele o meu número pessoal e da minha empresa. Na viagem de volta para casa eu me sentia leve e feliz. Aquela sensação boa que temos quando fazemos a coisa certa. O senhor está muito feliz para quem perdeu um contrato de milhares de reais, observou meu diretor. Dinheiro nenhum no mundo vale a nossa alma e a nossa paz, meu amigo. Dinheiro nenhum, respondi.